Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 19 de julho, está no ar o programa A Notícia de Frente. Aqui ao meu lado, eu tenho o prazer da companhia do Antero Paz de Barros e do professor Lorenberg Alves. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. Eu quero começar uma notícia de frente de hoje que está recheado, viu, de notícias. Tem Grampolândia, a gente vai falar também da greve da educação, uma confusão que aconteceu ontem na Assembleia Legislativa. Vamos falar também da aprovação do projeto de revisão dos incentivos fiscais e, claro, tem os destaques ainda do Antero e do professor Lorenberg. Tudo isso e muito mais aqui no A Notícia de Frente hoje. Agora a gente começa o programa falando de economia, porque após se reunir com Guedes, Onyx Lorenzoni diz que anúncio do saque do FGTS fica para a próxima semana, mas só de já ser anunciado trouxe muita perspectiva positiva para a economia do país, para os investidores principalmente. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou ontem que o anúncio do saque das contas do FGTS fica para a próxima semana. Segundo ele, ainda há detalhes técnicos para serem ajustados. A mesma medida provisória também irá autorizar o saque das contas do PIS e PASEP. Os técnicos estão fazendo ajustes. Nós tomamos a decisão de que na semana que vem vai ser feita a apresentação da medida provisória que trata da questão do Fundo de Garantia e também do PIS-PASEP. Os dois serão apresentados conjuntamente, provavelmente na quarta ou na quinta que vem. Vai depender da agenda do presidente e também do ministro da Economia, mas já é um anúncio muito positivo para a economia brasileira, que precisava desse gás. Precisa porque o Brasil está, apesar do Bolsonaro achar que a economia está, segundo diz o Bolsonaro, maravilhosa, não são esses os dados. O dólar baixou, a bolsa subiu, isso é verdade. A turma lá de cima está festando aí com a reforma da Previdência. Mas a economia não mostra sinais de que o PIB vai melhorar, né? A distribuição da riqueza nacional vai melhorar. Então, é importante essa medida de abrir um pouco o dinheiro do FGTS, entregando-o para os trabalhadores. Isso aquece o mercado, né? Isso dá um certo aquecimento do mercado e melhora a economia. Mas a gente espera, são medidas mais profundas do Guedes, que agora não tem mais a desculpinha da reforma da Previdência. Embora não esteja oficializada ainda a aprovação da reforma da Previdência, já dá para trabalhar com esse cenário, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que aquece o mercado. O Antero está coberto de razão nesse sentido, nesse particular. Aquece o mercado não tem dinheiro e é dinheiro novo que vai aparecer, portanto, vai ajudar muito o consumo. Veja, amigo telespectador, nós estamos no 7º mês do ano. Por 2 vezes, o governo Bolsonaro se apegou a essa questão, liberar o Fundo de Garantia e o PIS-PASEP. Em 2017, 2018, Michel Temer também foi buscar nesta alternativa para aquecer o mercado. Isso só não basta. E aí, concordando mais uma vez com o que disse o Antero, isso não basta porque precisa de medidas que venham, de fato, impulsionar, oxigenar a economia do país. E dinheiro novo não oxigena, ele movimenta o mercado. Por isso que o mercado está contente, está feliz da vida. Mas, daqui a pouco, esse dinheiro novo torna-se velho, e as pessoas que sacaram esse dinheiro voltam a refazer ou a construir ou a contrair novas dívidas. Portanto, a dificuldade continua as mesmas. Nós temos 14 milhões de desempregados, dos quais mais de 5 milhões estão naquela faixa que está exatamente, não tem mais nenhuma esperança que venha conquistar um emprego. É aí que está o grande problema brasileiro. É aí que está o grande problema
do não crescimento da economia. O governo trabalha, e com razão, trabalha muito de que a inflação não está subindo. Mas a dona de casa que vai ao mercado sabe que está subindo. Por exemplo, até o mês passado, eu comprava um frango assado por R$ 24, R$ 25 reais. Hoje não se compra com menos de R$ 34, R$ 35, R$ 36 reais. Isso significa dizer que os mercados, que os bens de consumo aumentaram significativamente o preço. É aí que está a grande questão e a grande discussão se o governo virá ou não com medidas que venham não apenas frear, não apenas diminuir a inflação, mas estimular e reoxigenar a economia. E não vale esse discurso, né, do bolsonarismo, embora seja verdadeiro. Mas 14 milhões de desempregados são uma herança da Dilma, herança do PT. É verdade, não é nem herança do Temer, é herança da Dilma. Mas nós já estamos em julho. Tem 7 meses de governo. O problema do emprego não vai ser resolvido da cela lá de Curitiba. Tem que ser resolvido pelo Palácio Planalto. Quer dizer, então é o governo quem tem a responsabilidade de apresentar uma política que seja capaz de gerar empregos. Sem dúvida. Né? Não adianta ficar jogando essa bola para o PT, tá bom. Essa herança da economia desastrada de 14 milhões de desempregados é uma herança do PT. Beleza, mas tem 7 meses que o Bolsonaro é presidente. O que ele fez para resolver isso? Eu acho que ele tem que dar respostas para isso. Né? É sempre bom, Antero, Nayara e amigo telespectador, recordar um pouco do início do governo Itamar Franco, onde a inflação era altíssima, onde aquela maquininha de aumentar os preços, se você comprasse 1 quilo de feijão na parte da manhã por um preço, meio-dia estava um outro preço e à tarde um terceiro preço, isso no mesmo dia. Era loteria, né? A pessoa tinha que dar sorte ali quando ia no mercado. Exatamente. Se tivesse uma certa quantia em dinheiro, comprar muito. Porque no dia seguinte ele não conseguiria comprar aquilo que comprou no dia anterior. Portanto, em poucos meses de governo, Itamar Franco, que assumiu todo um problema gerado pelo governo Collor de Mello, e ele era vice-presidente, ele resolveu o problema, porque trouxe para o país todo o maior e melhor plano econômico que o Brasil já viu e já conheceu. Infelizmente, os governos Lula e Dilma e o Michel Temer acabaram com o melhor plano que o Brasil conheceu. Que foi o plano do PSDB, o plano real. O plano real. Que foi o plano do PSDB no governo Itamar. No governo Itamar Porque Franco. o Fernando Henrique era ad nutum dele, né? Isso. Era ministro dele. Exatamente. E que foi quem buscou as cabeças lá ligadas ao PSDB para criar o plano real. Que deu estabilidade, né? E Com que muito mais ele consistência também do país. e que acabou elegendo ele presidente com apoio do Itamar, né? Exatamente isso. O Itamar foi um homem de bem. Vamos continuar falando na economia do país, porque após a Câmara aprovar a reforma da Previdência, a previsão aí do governo é que a economia com a Previdência tem um recuo para 933 bilhões em 10 anos. Foi anunciado isso pelo governo. O secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, afirmou ontem que a economia que o governo vai obter com a reforma da Previdência após as mudanças aprovadas na Câmara Federal será de 933 bilhões em 10 anos. Essa cifra corresponde ao valor que deixará de ser pago aos beneficiários e também o aumento da receita com a cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos. Lembrando que a previsão anterior, quando foi enviada, era de 1.236 bilhões de reais entre 2020 e 2029. Mas há de considerar o seguinte, né? É muito autoritarismo do governo achar que vai ser um projeto do governo, vai ser votado igualzinho o governo mandou na Câmara dos Deputados, né? E se tem uma economia de 933 bilhões, sobre o projeto aprovado na Câmara dos Deputados, significa dizer que a economia é maior. Por que a economia é maior? Porque o Senado vai fazer a PEC paralela
Eles estão fazendo esse cálculo sem contar a reforma dos estados e municípios, que pode ser reintroduzida pelo Senado e aprovada na Câmara dos Deputados. E tomara que seja. Porque eu comecei na semana passada, ou no início desta semana, na Rádio Capital, com um especialista, um consultor nessa área de previdência, e ele disse que o Brasil não pode se arriscar a ter 27 modelos de previdência, que são 27 estados, e a ter mais de 3 mil modelos, porque 2 mil municípios, dos 5 mil e poucos municípios brasileiros, em torno de 2 mil já fazem o regime geral da Previdência Social. Mas 3 mil e poucos municípios não podem ter cada um modelo. E se deixar assim, como aprovou a Câmara, para cada município aprovar e para cada estado aprovar, pode ter muita injustiça com o trabalhador e vai ter uma coisa que vai ser inexplicável, que vão ser milhares de modelos de previdência, principalmente do funcionário municipal. Então a economia vai passar de 1 trilhão reintroduzido aí estados e municípios. E agora eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Vamos começar então com você, Antero. Qual que é o seu destaque para hoje? Meu destaque é uma frase do promotor Vinícius Gaiva, que é interessante. O promotor ficou irritado com os depoimentos dos militares. Normalmente, bons tempos aqueles, em que o Ministério Público vibrava quando alguém delatava e mostrava novas situações de crimes. O promotor Vinícius Gaiva ficou tão irritado que ele falou assim: daqui a pouco vão querer colocar o Ministério Público no banco dos réus. Eu não acredito nessa possibilidade. O Ministério Público pode ir sim para o banco dos réus. E é isso que eu vou explicar no meu comentário. Mas só se não quiser apurar os crimes dos promotores. Porque se o Ministério Público quiser sentar em cima disso e fazer um pastelão corporativo de que não vai denunciar nenhum dos promotores citados e não vai investigar nenhum dos promotores citados, com o argumento de que isso é um café requentado, o Ministério Público terá feito um pastelão corporativo. E aí sim, aí é o Ministério Público que vai para o banco dos réus. A gente não sabendo qual vai ser a reação da sociedade sobre isso. Mas não me parece que é essa a determinação do procurador José Antônio Borges. Ele já tem tomado providências iniciais meritórias, não no sentido de condenar qualquer promotor, mas no sentido de mandar investigar. Tem duas frases, Nayara, eu gostei muito, porque me chamaram muito a atenção. Uma frase do Coronel Lesco e a outra frase, que na verdade é um complemento da primeira frase do Cabo Hércules. Cabo Gerson. O Cabo Gerson. Cabo Hércules. Desculpa, o Cabo Gerson. O Coronel Lesco disse com todas as letras que o grampo é uma prática comum do GAECO. E ele cita, por exemplo, de acordo com a imprensa, o Coronel Lesco cita, por exemplo, que em 2010 o Célio Wilson pediu para que fosse inserido um assessor do Riva. Esta frase, essas duas frases foram complementadas pelo Cabo Gerson. O Cabo Gerson fez uma outra afirmação. Há 14 anos ele trabalhou no GAECO. E há 14 anos era uma prática comum isso, o barriga de aluguel. Não, mas ele falou assim, há 14 anos eu trabalho lá, há 14 anos eu trabalhei com 20 promotores, dos quais 6 cometeram ilegalidades. Então, gente, tem que apurar, né? É preciso apurar. Não pode sentar em cima disso, né? Se não apurar, o Vinícius Gaiva tem razão. A instituição é que vai para o banco dos réus. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que a instituição vai apurar.
Temos que preservar sempre a instituição. A instituição. Temos que defender o Ministério Público e punir se por acaso comprovar que alguém cometeu essas ilegalidades mesmo. Porque eu, por exemplo, já recebi uma explicação de um promotor sobre a compra do cachorro, que foi atribuído ao Marco Regnodi. Ele falou, Antero, isso é muita maldade, porque realmente o cachorro foi comprado com a verba secreta. É uma cadela, falou o nome da raça da cadela, uma cadela muito inteligente, mas essa cadela não fica na minha casa, não fica no negócio, não fica nem comigo, nem no Ministério Público, nem no GAECO, não é o GAECO que tem estrutura para isso, fica na polícia. O que ela já ajudou para encontrar drogas nesse estado não está escrito nenhum. Quer dizer, então assim, mas tem que apurar, tem que apurar. Embora... os fins não justificam os meios, né? O velho não, ditado. Mas aí não... Se ele comprou um animal, porque o que pareceu é que comprou um animal para ele, né? Pessoal. Para ele, para dormir na casa dele, para proteger a família dele, etc. Não, se ele comprou um animal especialista no combate ao crime e entregou esse animal, ele me falou o nome da instituição, é uma instituição aí da Polícia Militar. Esse animal vive na Polícia Militar. Aliás, seria bom, né? Fazer uma matéria lá sobre esse animal. Como que esse animal foi usado, filmar o animal, mostrar que esse é o cão. E entrevistar o promotor Marco Regnodi. Deve ser o mesmo, mas já fiz uma matéria, foi no Corpo de Bombeiros, com um animal também, que é uma cadela labradora, da raça labrador. Raça. E é uma cadela também, fêmea. E é cadela. E ela tem um trabalho espetacular de chegar durante operações onde os homens não conseguem chegar. E de conseguir solucionar através do olfato do faro, coisas que não cabem ao ser humano, realmente só com a ajuda do animal. O promotor Marco falou, inclusive, o seguinte, que aumentou enormemente o número de apreensões depois da compra e do treinamento desse animal. Então, assim, mas tudo bem. É uma explicação, para mim, plausível. Onde que está esse animal? Vai checar. A Ariela confirma aqui que é da raça labrador. É da raça labrador. Onde que está esse animal? Eu vou checar. Se eu vou checar o animal, esse animal está treinado, tá? Quando que ele foi adquirido? Foi adquirido com a verba secreta? Aí não é desvio de dinheiro público. Ao contrário. Né? Aí é a perseguição do crime. A Ariela também, só para complementar, foi treinada pelo BOP, a cadela. BOP, a cadela está no BOP. Não, e hoje é usada pelo GAECO, não é isso, Ariela? Só para a gente confirmar isso. Foi treinada pelo BOP. Então, assim, sendo isso mesmo, explica-se facilmente a situação do Marco Regnodi, com relação a esse episódio. Mas isso não significa que não tem que investigar. Tem que abrir o procedimento, investigar, porque isso é um fato novo. Eu acho que o próprio promotor, Marco Regnodi, tem a intenção de que isso fique esclarecido. Né? Porque senão fica parecendo que ele comprou o cachorro para ele, com dinheiro do público. E foi assim que entendeu a maioria da sociedade. Não, eu entendi no primeiro momento assim. Exatamente. É que depois eu ouvi a explicação dele e acho que a explicação dele tem substância. Precisa só que o Ministério Público comprove isso, né? O que fala aqui na matéria, que ficou subentendido e que o Antero ficou até, na verdade, o que ficou entendido através do depoimento do cabo Gerson foi de que Regnodi teria comprado um cachorro com a verba do GAECO, mas não explicado para que fim seria esse cachorro. Porém, o Ministério Público divulgou fotos da cadela Red, da raça labrador. O GAECO adquiriu esse cachorro para operações principalmente contra o tráfico de drogas e acontecia em operações a gente não encontrar drogas, principalmente porque os suspeitos enterravam, mas o cachorro consegue farejar e achar aí esta droga, a cadela que chama então Red, que é vermelho. Então, está prestando serviços à sociedade. Está prestando serviços à sociedade. Parabéns, Red. Isso mesmo. Eu gosto de falar nisso, cara. Essa semana eu sofri demais.
que o meu primeiro cachorro, o meu melhor cachorro, o mais amigo, faleceu de infarto Nesta semana? nessa semana, mas tudo bem. Sentimentos, nossos sentimentos que a gente sabe que faz parte da família, né? A gente cria um amor e um carinho como um membro da família. E o seu destaque para hoje, professor? O meu destaque, Nayara e amigo telespectador, eu vou falar das chamadas verbas para os partidos políticos. Tanto o fundo partidário, que cada partido tem e merece, aliás, são quase 930 milhões de reais para este ano. Só no primeiro semestre de 2019 já foi distribuído aos partidos cerca de 327 milhões de reais. Ou seja, não é uma quantia pequena. E uma outra verba que é exatamente destinada à campanha eleitoral de 1,7 bilhões de reais. 1,7 bilhão. Ocorre que já teve discussão para aumentar, para subir essa verba de 1,7 para 3,5 bilhões de reais. Há uma discussão em torno disso, não foi aprovado ainda, há uma discussão em torno disso. Portanto, eu vou falar o meu comentário exatamente envolvendo essas duas verbas e principalmente para a chamada cláusula de barreira. É esse o meu comentário. Certo, professor. Então, daqui a pouco a gente repercute. E eu quero voltar a falar da Grampolândia Pantaneira sem prejudicar o seu comentário, que é em cima do Ministério Público, mas eu quero repercutir aqui algumas falas, principalmente dos políticos, em relação aos depoimentos, aos reinterrogatórios dos coronéis e do cabo Gerson. Nem no regime da ditadura existia esta prática, dispara Jaime Campos sobre grampos ilegais. O senador Jaime Campos, do DEM, comentou nesta quinta-feira sobre as revelações feitas pelo cabo Gerson, da PM, e os coronéis Zaqueu Barbosa e Evandro Lesco, na última quarta-feira, em audiência da Grampolândia Pantaneira. Para o parlamentar, a prática foi uma invasão de privacidade que não existiu nem no tempo da ditadura. Ele falou o seguinte: este é um assunto que está na mão da justiça. Quem tiver culpa no cartório vai ter que pagar. Isso não existe. É invasão de privacidade, declarou o senador que estava presente na visita do ministro do Supremo Tribunal Federal, que cumpriu a agenda em Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Jaime ainda destacou que nem no regime da ditadura existia tal prática. Olha, eu fico muito à vontade de comentar sobre isso, porque eu estava senador da República quando teve a violação do painel, que não é diferente disso que aconteceu aí. Aqui violou a comunicação telefônica. O painel, o Antônio Carlos Magalhães e José Roberto Arruda violaram o sigilo do voto dos parlamentares. O Antônio Carlos Magalhães, que liderou um pedido pela cassação do Luiz Estevão, ele e o Arruda, que era adversário do Luiz Estevão em Brasília, vejam o objetivo. Eles pediram voto para caçar o Luiz Estevão. E aí eles quebraram o sigilo do painel para saber quais foram os amigos dele que votaram com eles, quais os que não votaram. Essa denúncia chegou até mim, que era um dos membros do Conselho de Ética do Senado. Por isso que eu falo, o Ministério Público não pode fazer corporativismo. Eu era senador do PSDB. Mas quando chegou a denúncia, não chegou sabendo que era Antônio Carlos Magalhães e que era José Roberto Arruda. Desconfiava-se da violação do painel. Aí nós convocamos promotores de justiça, levei lá o Luiz Francisco, que era um velho procurador da República lá, que tentou esconder de todas as formas. Tinha uma fita que ele falou que estava destruída. Eu provei que a fita não estava destruída, porque ele falou assim, uma fita, porque naquele tempo era aquele carretel de cassete, ou uma fita menor de cassete. Ele falou assim, a fita foi destruída. Aí eu perguntei, como que era a fita? Era desse tamanho? Ele falou, não. Aí eu peguei o outro modelo. É desse tamanho? Ele falou, não. Como que o senhor destruiu a fita?
Eu destruí pisando na fita. Eu joguei a fita no chão e falei, eu sou mais gordo que o senhor. Fui lá e pisei na fita. Não destruía. Pulei em cima da fita. Não destruía. Aí eu peguei e falei, tá aqui, ó. A fita não está destruída. E mesmo se ficar destruída essa capinha aqui, você arranca isso aqui e você ouve o áudio perfeitamente. Onde está a fita? E 2 jornalistas brasileiros estavam sendo acusados. Nino Pedrosa e André Meirelles. Com esse depoimento do Luiz Francisco e com o que nós... Aí, num determinado momento, ele falou, eu tenho a fita. Ele não suportou o interrogatório, ele era uma pessoa que estava incomodada de estar mentindo ali. Eu tenho a fita, mas a fita tem problemas e tal. Eu falei, o senhor entrega a fita, nós vamos mandar periciar a fita. Mandamos periciar a fita e recuperamos a fita. E aí descobriu-se que era Antônio Carlos Magalhães e José Roberto Arruda. Quando descobre isso, quem que era Arruda? Era meu líder, cara. Eu era senador do PSDB, Arruda era líder do governo do presidente Fernando Henrique. E, no entanto, mantive a denúncia contra ele. Apesar dele ser meu líder, meu amigo pessoal, eu convivia com ele toda semana. A gente discutia os assuntos da pauta, ele orientava a bancada como é que a bancada ia votar. Mas cometeu esse deslize. Teve que renunciar ao mandato para não ser punido. Eu estou citando esse exemplo, que é o mesmo crime da Grampo Holanda aqui. Eu acho que Pedro Taques, que é citado como mandante do crime, e Paulo Taques, citado como mandante do crime, eles vão se ver com a justiça e tal, e vão ter que provar essas coisas. Agora, os promotores não podem refrescar. Não podem refrescar na investigação para dentro do Ministério Público. É melhor punir 1 ou 2 promotores, ou 3, ou 4, ou 5, do que punir a instituição do Ministério Público. Se os promotores não tomarem providência, vai punir a instituição do Ministério Público. Mas não me parece que esse é o clima, pelo menos do Procurador-Geral de Justiça, que parece que está tomando providência para apurar. Pois é, e teve também, na verdade, falando já sobre isso, a defesa de Paulo e Pedro Taques, o ex-secretário-chefe da Casa Civil, o Paulo Taques, falou com exclusividade ao olhar direto sobre os interrogatórios dos militares. Ele disse que vai rebater ponto a ponto cada mentira, palavras de Paulo Taques, e apontou ainda contradições nos depoimentos realizados entre 16 e 17 de julho. Ele falou o seguinte: vou rebater ponto a ponto as mentiras que disseram. Há mais de 2 anos estou aguardando para ser ouvido e o momento está chegando. Foram 3 interrogatórios e ao interrogado é dado o direito de falar o que quiser. Inclusive mentir ele pode. A lei lhe dá esse direito. Falaram inúmeras versões, mas e a prova? Não apresentaram uma sequer, questionou Paulo Taques. O advogado também lembrou que na época em que o assunto surgiu, sofreu 3 ordens de busca e apreensão em sua casa e no escritório, ocasião em que seu celular da esposa, computadores e um tablet do filho de 8 anos foram levados e até hoje não foram devolvidos. Quero e vou falar, mas farei primeiro as autoridades que conduzem o inquérito que tramita na 7ª Vara Criminal, pontuou Paulo Taques. Prova existe. Eu acho que há indiscutivelmente uma prova contra Paulo e Pedro. A fraude do protocolo. Prova material provável. Agora ele quer o quê? Que os militares vão exibir as ordens deles para grampear por escrito? É evidente que não. A prova material do grampo da amante existe. O telefone da amante foi grampeado. A prova material do grampo do Muvuca existe. O telefone do Muvuca foi grampeado. E o fato... E quem teria interesse, né, nesses 2 nomes? E assim, sabendo-se que não é o funcionarinho lá do protocolo,
Eu não estou falando funcionarinho para diminuir, não, é para proteger. Não é o funcionário lá do protocolo da Casa Civil que tinha interesse de fraudar o protocolo. Só tinham 2 pessoas, pelo que se revela agora, que tinham interesse de fraudar o protocolo para fazer de conta que a denúncia do Mauro Zac não chegou no governo. Porque eles fraudaram o protocolo e em seguida organizaram uma coletiva. Olha, esse ofício não é ofício de Mauro Zac, coisa nenhuma. É ofício da Câmara de Juara, pedindo isso à Secretaria de Infraestrutura. Eles plantaram lá, engravidaram o protocolo. Foi o funcionário da Casa Civil que fez isso? Isso é mais do que prova. Qualquer juiz que vai analisar o fato, ele vai casar essas coisas. Né? E além do que, eu não sei se tem depoimento desse funcionário. Seria bom esse funcionário ser ouvido, para saber quem que deu a ordem para ele. Se foi o Paulo Táxi mesmo que deu a ordem, ou se essa ordem ele recebeu de um outro subordinado do Paulo Táxi. Mas que teve ordem da Casa Civil e do governo do Estado para fazer essa fraude, teve. E isso fica evidente quando o Mauro Zac vem a público para dizer o seguinte: eu denunciei ao governador e o governador não tomou providências. Aí o governador fala: não, é mentira, nunca chegou em minhas mãos. Mentira, tinha chegado sim, nas mãos dele. Tanto chegou que mandou substituir 40 minutos depois. Então, é uma turma de advogado criminalista esperto, mas a justiça não é besta, né? Nem os membros do Ministério Público. Eu não tenho dúvida que os membros do Ministério Público vão denunciar Paulo e Pedro como mandantes do crime. Depois desses depoimentos, não tem nenhuma dúvida. Inclusive, quero aqui levantar uma hipótese. Pedro Táxi pode ter as gravações. O senhor prestou atenção no depoimento do Cabo Gerson? Ele disse que se alguém tiver, seria justamente os 2, tanto Paulo quanto Pedro, porque Táxi. eles ouviam as gravações. Inclusive foi passado cópia, se eu não me engano, ele falou isso, não falou, professor? Pendrive. Passava o pendrive e eles ouviam à noite. Né? Eu acho que ele esperava chegar na hora do Fala Que Eu Discuto da Record. Aí ele falava: não, entre eu ouvir o Fala Que Eu Discuto lá da Record, eu vou Fala Que Eu Discuto. E ele ficava ouvindo as pessoas. Existiram fatos, assim, muito significativos, que o governador sabia. Né? Algumas vezes, olha, Antero, fala com o Dorileu que fulano de tal fez uma nota assim numa parte. Eu falei: governador, não é isso, na verdade. E não adianta eu pedir para o Dorileu, que o Dorileu não vai informar, porque se foi alguma coisa de fonte, nem o Dorileu sabe, porque o jornalista não conta para o Dorileu. Ah, Antero, foi fulano de tal. E acusava o nome do jornalista. Quer dizer, como é uma coisa assim de doido, né? Sinceramente, eu não sei onde que eles queriam chegar com esses grampos. Com medo de muvuca, gravar amante, gravar não sei quem. Ah, pelo amor de Deus. Deram um atestado de idoneidade moral à deputada Janaína. Ué, gravaram a Janaína 1 ano e meio. E não veio nada à tona, não né? tem nada contra a Janaína. Embora tivessem sido revelado coisas da vida pessoal da Janaína e que criaram aí alguns atritos na sociedade e que isso ficou bem conhecido da sociedade. Hoje se sabe por que isso foi revelado. Por que algumas relações, inclusive, foram desfeitas e depois reatadas. Foi por causa do grampo. Foi por causa do grampo. Quer dizer, essas coisas todas tinham que ser muito bem explicadas. A Janaína, que está querendo fazer CPI dos grampos, eu acho que ela pode crescer muito nesses episódios, desde que ela não faça um ataque às instituições. A Polícia Militar de Mato Grosso e o Ministério Público, as 2 instituições merecem ser preservadas. Tem que atacar quem errou, não as instituições. Vamos então para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua com o programa Notícias de Frente. Não saia daí.
E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, esteve ontem em Cuiabá. Ele participou de uma sessão solene no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O ministro falou sobre a suspensão das investigações com base no Conselho de Controle e Atividades Financeiras, o COAF. Os detalhes com o repórter Antônio Carlos Silva. A condecoração foi em sessão solene no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro José Antônio Dias Toffoli, recebeu a medalha do mérito do Judiciário, desembargador José de Mesquita, das mãos do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. A homenagem é pelos serviços prestados por Dias Toffoli à cultura judiciária. José Antônio Dias Toffoli tem 52 anos de idade, nasceu em Marília, estado de São Paulo, foi advogado, professor de direito, advogado-geral da União no governo Lula e desde outubro de 2009 é ministro do Supremo Tribunal Federal. Já foi vice-presidente e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e já foi vice-presidente e é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista coletiva à imprensa, Dias Toffoli comentou sobre uma reivindicação do governo de Mato Grosso. Aliás, o governador Mauro Mendes estava presente à solenidade. O estado de Mato Grosso busca, junto ao governo federal, voltar a receber o FEX, que é a compensação financeira dada pela União aos estados exportadores como Mato Grosso, que não podem cobrar ICMS de produtos exportados como a soja. Em relação a isso, Dias Toffoli disse que a solução é administrativa e não judicial. Esta é uma questão que eu tenho dialogado muito em Brasília, seja com o Legislativo, seja com o Executivo, porque muitas demandas que envolvem conflitos federativos, elas chegam ao Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal de pacificação também das relações entre a União e os estados. Mas o ideal de tudo, e o que eu tenho falado, já disse ao ministro Paulo Guedes, tive a oportunidade de dialogar com ele algumas vezes, que essas demandas todas, não só esse caso específico que envolve a Lei Candir, mas tantos outros que envolvem conflitos entre a União e os estados na repartição de receitas, que o ideal é que isso seja resolvido politicamente, que isso seja resolvido no âmbito de executivo, que isso seja resolvido no âmbito do legislativo, ou seja, o poder político é que deve assumir a solução desses problemas. O judiciário, ele sempre é algo para resolver o passado. O judiciário não se deve arvorar de decidir o futuro. E é nesse sentido que nós temos colocado o eixo do nosso trabalho, da nossa ação, seja no Supremo Tribunal Federal, seja no Conselho Nacional de Justiça. O ministro Dias Toffoli e o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso também comentaram sobre a criação de um presídio semiaberto no estado. A construção está em estado bem avançado e assim que for terminado, em seguida será ocupado. Sem dúvida, se eu não estou enganado, são para 1.200 reeducandos e em Várzea Grande. É semiaberto. Semiaberto. O ministro do STF decidiu que dados compartilhados por órgãos controladores e fiscalizadores, como o COAF do governo federal, só podem divulgar informações, inclusive para operações policiais, com autorização judicial. A decisão de Dias Toffoli atendeu um pedido da defesa do senador da República pelo PSL do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. Flávio é investigado enquanto ex-deputado estadual do Rio de Janeiro por movimentações bancárias supostas, descobertas pelo COAF. Eu que fui o relator do caso julgado no plenário do Supremo. E o caso que é julgado em plenário é que forma a jurisprudência do Supremo como um todo. Este caso, que eu fui o relator, eu votei pela constitucionalidade do compartilhamento de informações, na forma como está na Lei Complementar 105. Qual é? As informações globais. As informações detalhadas dependem de autorização do Judiciário.
As informações detalhadas dependem da prévia autorização do judiciário. Isso é da seguinte forma que se dá. Um cidadão diz que tem 1 milhão de patrimônio e teve 100 mil de renda no ano anterior, quando faz a sua declaração. Se o COAF identifica que esta pessoa movimentou, por exemplo, 10 milhões, tendo só 1 milhão de patrimônio e 100 mil de renda, existe um desvio. Comunica ao Ministério Público, o Ministério Público pede a quebra de sigilo ao Judiciário, o Judiciário faz a quebra de sigilo. Isso tem um controle do Judiciário. Se não é feito dessa forma, se o detalhamento é feito sem a participação do Judiciário, qualquer cidadão brasileiro está sujeito a um vasculhamento na sua intimidade, e isso é uma defesa do cidadão. Então, essa decisão não impede as investigações. Essa decisão, ela autoriza, como foi o julgamento no Supremo e no plenário, as investigações que tiveram origem do compartilhamento global e depois o detalhamento com autorização judicial. É uma defesa do cidadão. Com apoio técnico de Juarez Emílio e imagens de Paulo Henrique, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Pois é, e essa suspensão que a gente falou aqui na Notícia de Frente já, das investigações com base nos relatórios do COAF, foi criticada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e também pelo ministro de Justiça, o Sérgio Moro. Essa decisão do ministro realmente protege o cidadão. Isso é verdade. O cidadão Flávio Bolsonaro. E outros também. E outros bandidos, né? Porque assim, pela própria explicação do ministro, ele quer tornar tudo muito difícil, né? Quer dizer que o COAF vê a movimentação que ele falou lá. O cara tem 100 mil de renda no ano, declara que tem 1 milhão de patrimônio e movimenta 100 milhões. Aí o COAF não pode pegar isso e mandar para o Ministério Público. Aí o COAF tem que mandar para o Ministério Público tem que pedir uma quebra do sigilo. Para aí. Ele E isso só acontece depois que o Flávio Bolsonaro pediu. Que beleza, né? Eu creio de que isso aqui é uma tentativa, professor, de unir Bolsonaro e Lula. Porque o Dias Toffoli foi advogado do Zé Dirceu, foi advogado do PT. É muito amigo do presidente Lula. Né? Depois dele fazer esse favor jurídico, esse benefício jurídico ao filho do Bolsonaro, ele está autorizado a soltar o Lula. Qual o problema de soltar o Lula agora? Vai mostrar que o cidadão é isento. Olha, acabei de decidir isso sobre o Flávio Bolsonaro e aqui estou decidindo a favor do Luiz Inácio. Olha, sinceramente, ele achar que isso aí não tem nada a ver, que não atrapalha a investigação, tendo ele relatado algo diametralmente oposto do plenário do Supremo, como ele falou aí. Aí ele agora quer explicar que não. Enfim, essa coisa do advogado dá milhares de explicações, mas quando você vai olhar a casualidade, essas milhares de explicações são para proteger os mais poderosos. Se fosse qualquer um outro, esse recurso sequer seria analisado por ele no plantão. Qualquer outra pessoa não está preso, o Flávio Bolsonaro. Por que ele tinha pressa de analisar esse assunto, urgência, né? Se ele não é o relator? O relator é o ministro Marco Aurélio, que, aliás, já disse que isso aí é uma coisa que precisa ser muito bem estudada. Então, por que ele se antecipa? É porque esse sobrenome está pesando hoje na agenda brasileira. Esse sobrenome basta para indicar embaixador, basta para encerrar investigação. Tem um deputado do PSL, deve ser aprovado, está no site O Antagonista, tem um deputado do PSL hoje que está fazendo um projeto de lei para transformar ele, senhor leu? Para proibir investigar deputado por improbidade administrativa. Tá certo.
Improbidade é só para mim, Lorenberg, A Nayara. Nayara, tá, para deputado, não. O cidadão quer fazer uma lei. É o Nereu Ele Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul. Ele é do partido do Bolsonaro. Ele está fazendo um projeto de lei para proibir que deputado seja investigado por improbidade administrativa. Bom, o Supremo também já decidiu, né, que se deputado roubar, só pode ir preso se os próprios deputados concordarem com a prisão dele. Então, mais uma, menos uma, vai dando tabefe na cara do povo brasileiro até que um dia a turma reage. Né? Professor, em falando de políticos, vamos para o seu destaque. Nayara e amigos telespectador, todos nós sabemos que existem verbas tanto para a campanha eleitoral quanto para a manutenção, para a sobrevivência dos partidos políticos no Brasil. O que eu estou falando é exatamente sobre o fundo partidário. De acordo com a distribuição, com a representação na Câmara Federal, aquele partido que tem o maior número de representantes na Câmara Federal, obtém um índice percentual maior deste fundo partidário, que ele é necessário, ele é importante, embora grande parte da sociedade já manifestou o contrário a ele, até porque grande parte do seu bolo é de origem de dinheiro público, grande parte é isso mesmo. Agora, tem um outro fundo, que é o Fundo para a Campanha Eleitoral. Defende-se a tese de aumentar de 1,7 bilhão de reais, que foi para a campanha de 2018, para 3,5 bilhões de reais. Não foi aprovado ainda, mas existe essa conversa para aumento deste fundo. E olha, amigo telespectador, em 2020 nós só teremos eleições para prefeitos e vereadores. Não justifica esse aumento considerável. Voltando para a questão aqui do fundo partidário, é bom lembrar o crescimento desse mesmo fundo. Em 2009, cerca de 155 milhões de reais. Em 2016, subiu de 155 milhões para 737 milhões 890.048 reais. Em 2018, que foi no período do ano eleitoral de 2018, 780 milhões de reais. É claro que é distribuído mês a mês para o partido político. Não é de forma igual, como eu já disse anteriormente, de acordo com o número de representantes na Câmara Federal. Mas tem um detalhe aqui interessante que é preciso sempre lembrar. É a questão da cláusula de barreira. Cláusula de barreira coloca regras para a questão do fundo e a participação da propaganda de TV e de rádio. Por exemplo, é preciso que os partidos elejam ou tenha 1,5% dos votos válidos para a Câmara Federal, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, ou seja, em 9 estados ou 9 unidades da federação, com um mínimo aí de 1% dos votos válidos em cada uma delas. Pois bem, nas eleições de 2018, saíram das urnas para compor a Câmara Federal 30 partidos com representação na Câmara Federal. 30 partidos. Desses 30 partidos, 9 partidos não obtiveram o que é exigido pela cláusula de barreira. Isso significa dizer que eles não terão, pelo menos pela regra, não terão direito ao fundo partidário e não terá direito à propaganda em TV e rádio. Traduzindo em miúdos aqui, esses partidos que não obtiveram: o PPL, PHS, Rede, PTC,
PMN, PRP e o PCdoB. Foram esses partidos que têm representação na Câmara Federal, porém não obtiveram aquilo que é exigido pela cláusula de barreira. Então é preciso observar, e se nós pegarmos a votação, Nayara, de 2018 e nos levarmos para 2030, que em 2030 nós teremos 15 deputados e não mais 9, 15 deputados, nós teríamos tão somente 8 ou 9 partidos dos 35 partidos existentes que cumpririam de fato a cláusula de barreira. Por isso que é importante que todos nós, eleitores, comecemos a entender a importância da cláusula de barreira, a importância do fundo partidário, porque esse fundo partidário, que não apenas mantém a sobrevivência do partido, mas faz com que o partido deveria, em tese, cumprir a sua função. Qual é cumprir a sua primeira função, a meu juízo? Ser um intermediário entre o governante e a sociedade. Mas não é um intermediário passivo, não, amigo telespectador. É um intermediário instigador, provocador dos segmentos da sociedade brasileira. Ao instigar, ao provocar, ao movimentar os segmentos da sociedade brasileira, ele recolhe, o partido político recolhe daí dividendos, dados para compor o seu discurso e, ao mesmo tempo, formar o seu programa de governo. Na prática, isso não ocorre. Esse é um erro gritante do partido político. A meu juízo, é um erro gritante, porque ele não cumpre o seu principal papel, que é exatamente esse que eu acabei de dizer. Portanto, a importância da cláusula de barreira, a importância que o amigo telespectador deve ter para observar as alianças que formam para a disputa eleitoral. E não apenas isso, mas observar quem são os candidatos de cada partido. Embora a partir de 2020 nós não teremos mais, pela regra, não teremos mais aliança para proporcional, apenas a aliança para o executivo. É a regra. Por outro lado, com a questão do fundo eleitoral, foi criado para substituir a doação por empresas. Mas no Brasil, sempre tem um jeitinho. Como é proibido que as empresas doem aos partidos a partir do ano passado, sabe o que foi criado? Eles utilizam a regra, que é exatamente a pessoa física pode doar, mas aí junta 5, 10, 15 empresários e doam para a campanha eleitoral. E mais uma outra questão que é preciso que todos nós, eleitores, deveríamos estar atentos. As campanhas eleitorais feitas dentro da própria empresa. Nós vimos isso muito presente na eleição de 2018. É preciso que nós todos comecemos a observar isso, senão nós vamos ressuscitar aqui algo que foi muito criticado por muitos estudiosos e nós continuamos criticando: o curral eleitoral. Agora, da forma... O Tribunal Superior Eleitoral trabalha, ele é tradicional, ao passo que os currais eleitorais funcionam hoje no digital. Ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral está perdendo terreno, e muito terreno, neste particular. Por isso que todo o conjunto do eleitorado deveria estar atento. Eu só quero fazer uma colocação, né? O aumento da verba de 1 bilhão e 700 para 3 bilhões e meio é inconcebível. É inconcebível. Porque, assim, com 1 bilhão e 700, nós tivemos a eleição de presidente da República, de governador do Estado, de 2 senadores, de deputados federais e de deputados estaduais. Quer dizer, para fazer eleições em 5 cargos, os partidos precisavam gastar 1 bilhão e 700. Agora, para fazer em 2 cargos, prefeito e vereadores, precisa gastar 3 bilhões e meio. Quer dizer, é inconcebível esse aumento, porque serão apenas 2 cargos a serem votados.
Ah, mas vai ter maior número de candidatos. Tá tudo bem, mas o partido que contém a gastança, né? E mesmo, Antero, mesmo que se nós tivéssemos eleições gerais, não justifica esse crescimento de 1,7 para 3,5 bilhões. Não justifica. Certo, vamos então para o nosso último intervalo. Na volta a gente continua com o programa Notícias de Frente. Ainda vamos falar da aprovação do projeto de lei que revisa os incentivos fiscais, uma confusão que teve na Assembleia Legislativa. E vamos falar ainda de Grampolândia Pantaneira. Não saia daí. Voltamos com a última parte do programa Notícias de Frente. E olha, após muita confusão, a Assembleia Legislativa aprovou em primeira votação um projeto de lei que restitui os incentivos fiscais e prevê uma mini-reforma no estado de Mato Grosso. Acompanhe na reportagem. A pauta principal da casa era a primeira votação do projeto de lei complementar 53, que estabelece mudanças tributárias em Mato Grosso. Após passar por 4 comissões, o texto deveria chegar com inúmeras alterações para modificar a mensagem original do governo. Apenas o deputado Lúdio Cabral apresentou 9 emendas, entre elas medidas que impõem transparência na prestação de contas dos incentivos fiscais e ampliaria também tributação da soja e algodão. Em contrapartida, pedia a flexibilização ao setor de energia renovável e redução de ICMS da energia rural. Toda empresa que buscar a concessão de um benefício, usufruir um benefício, ela terá que assinar um termo compartilhando seus dados fiscais com os órgãos de controle interno e externo, inclusive a Assembleia Legislativa, medidas para disciplinar o contexto geral das renúncias fiscais. Além de um debate que a gente vai precisar fazer, e para isso a gente precisa de mais tempo, sobre como corrigir injustiça tributária e ampliar a arrecadação. Porque tem alguns setores no Estado que pagam pouco imposto, precisam pagar mais porque são renunciados. Outros têm incentivos que precisam permanecer. Na tribuna, o deputado Wilson Santos fez duras críticas à mini-reforma tributária de Mauro Mendes. Aqui está uma das mentiras do governador do Estado de Mato Grosso. Comparado com o início da campanha eleitoral. Em relação à área de tributos, diz que esse é um candidato e registrado em cartório no TRE. E que na área financeira tributária ele iria simplificar as coisas, desburocratizar as coisas, e que não seria um candidato que aumentaria a carga tributária e traria novos impostos. A polêmica foi instalada por deputados de oposição ao projeto e pelos professores. Os deputados Lúdio Cabral, Wilson Santos e Valdir Barranco imploravam pela obstrução da pauta. Pediram inúmeras vezes ao presidente da Casa, Eduardo Botelho, a suspensão da sessão, para que não tivesse a votação. Os parlamentares queriam que o governo discutisse primeiro a questão da greve dos professores e alertavam que iriam tentar suspender a sessão, pedindo o esvaziamento do plenário. A gente está desde há mais de um mês fazendo obstrução, tentando segurar a votação de projetos de interesse do governador aqui na Assembleia, mas com o objetivo de forçar o governo a negociar com os trabalhadores da educação. A greve já vai para 53 dias e o governo não apresenta uma proposta concreta. Eu sou favorável à obstrução da pauta, porque nesse momento o Mato Grosso não tem nada mais importante do que resolver o problema da educação. Os clamores pareciam que não ia adiantar. O presidente Eduardo Botelho afirmava que a votação iria acontecer. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós não podemos deixar de votar e discutir um projeto importante como esse para colocar aqui. A Assembleia não pode ser usada como moeda de troca para nada. Nem para professor, nem para funcionário, nem para interesse dos deputados, nem emenda de deputado. Nós nunca permitimos isso aqui e não vai ser hoje que a Assembleia vai paralisar aqui para fazer negociações. E, de fato, os clamores não adiantaram e o clima tenso tomou conta. Os professores, que também queriam a suspensão da votação, reclamaram que foram agredidos.
Esta professora teve o braço machucado e teria sido agarrada pelo pescoço por um segurança da Assembleia Legislativa quando ela tentava acesso a um deputado. O segurança da casa já voou com a mão no meu pescoço e dizendo que não entrava. A gente falou, não, a gente precisa falar com os deputados para buscar lembrar do que eles discutiram com a gente nos seus gabinetes. Eles disseram que eles iam trancar a pauta e trazer para prioridade a educação, só depois votar os projetos. E Botelho solicitou já votar a PL 53 hoje. Então a gente desceu para lembrar do que eles tinham dialogado com a gente nos seus gabinetes. A confusão fez engrossar o descontentamento dos professores que ocuparam a galeria do parlamento. Diante da agressão a alguns professores, o deputado Lúdio Cabral chegou a alertar esta situação no plenário, mas o presidente da casa pediu a continuidade da sessão, tinha pressa em fazer a votação. Botelho foi duramente criticado. O deputado Botelho foi surreal com o governo, está exposto, por que não precisava, porque o contrato prometido que esse prazo se estendesse até 31 de agosto. 22 governadores acataram, e essa questão da consolidação dos incentivos fiscais está prorrogada até 31 de agosto, mas o governador de Mato Grosso, na sanha, não desespero de jogar mais e mais impostos. Mesmo diante de tantos protestos e também de pressão, a primeira votação ocorreu com 7 votos contrários e 15 favoráveis. O texto aprovado é o original, elaborado pelo Poder Executivo, mas um substitutivo integral pode ser apresentado e votado em segunda votação na próxima semana. Com este efeito, sobraram críticas de que a pressa do presidente da casa, Eduardo Botelho, em votar o projeto era para atender exclusivamente os interesses do governo do Estado, ao pressionar para que a votação acontecesse e com o texto original. Confusão, hein? Antério, não, professor. Confusão não, é assim, vamos pegar o discurso. Primeiro o discurso do Lúdio. O Lúdio mostrou que é a favor do projeto do governo. Ele falou que tem que taxar mais a soja, tem que taxar mais o algodão, ele é a favor de uma diminuição da taxação na energia rural e é a favor de diminuir a taxação, que está até sendo retirada do texto, da energia renovável. O Lúdio não colocou nenhum obstáculo ao projeto do governo. Apesar do Lúdio estar solidário com o pessoal da educação, ele não foi incoerente na sua fala. O Wilson Santos é um show de incoerência, gente. Qual o Wilson que fala a verdade? O Wilson de 2 meses atrás ou o Wilson de hoje? Porque 2 meses atrás ele criticava o Mauro Mendes, porque o Mauro Mendes tinha sido muito tímido em relação à reforma, que tinha que aprofundar a reforma, que tinha que taxar mais, que tinha que fazer os barões pagarem ingresso, pagarem imposto. O que mudou? Os barões conversaram com o Wilson? Os barões do agronegócio fizeram alguma reunião com o Wilson Santos? Ele foi convencido pelo argumento dos barões? Ou aquela racionalidade do Wilson de 2 meses atrás não vale agora? Quer dizer, um show total de incoerência do Wilson Santos. Outra coisa, Botelho só tem um erro nessa relação com os professores. Ele devia ter me mandado esvaziar as galerias. Ele tinha que ter chamado a polícia e mandar esvaziar as galerias. Eu convivi no Congresso Nacional com o maior democrata desse país, Ulisses Guimarães. Não conheci ninguém tão democrata quanto Ulisses. Ulisses enfrentou os cães da ditadura. De 64 até quando terminou a ditadura, ele esteve sempre do lado democrático. Em Salvador, uma vez, a polícia tentou barrá-lo com escudo, com cacetete, com cachorros, e ele falou, abram alas, vai passar o presidente da oposição, e passou. Organizou a anticandidatura e cansou de mandar esvaziar as galerias. Isso não é democracia. O professor tomou um pescoção, a professora no caso, porque o policial, o segurança da Assembleia, impediu que ela invadisse o plenário. Não, mas nós queríamos conversar com os deputados. Alto lá. Em nenhum parlamento do mundo você vê a população invadindo o plenário do parlamento.
Então, já que vai votar em segunda votação na terça-feira, seria bom que o Botelho colocasse a polícia para não deixar entrar. Não deixa entrar nas galerias, não deixa sequer entrar nas dependências da Assembleia. Só entra deputado e jornalista para fazer a cobertura. Ponto. Se é assim que eles querem a democracia. Porque Mas o aí não resto... seria uma democracia, porque está impedindo a população de entrar para Impedindo, acompanhar. então você precisa um país do mundo democrático Não, que para a população acompanhar uma votação muito importante como essa. Para acompanhar a votação democrática é possível, tanto é que eles estavam na galeria. Sim. Agora, eles não têm direito de ficar lá xingando o deputado Botelho. Não tem direito de ficar lá xingando o deputado Wilson. Não tem direito de ficar lá xingando o deputado Lúdio, ou qualquer um. Ou qualquer deputado. Não existe isso na democracia brasileira. E nem em nenhuma democracia do mundo. Me cita um parlamento que tem isso. Que a população... Olha, democraticamente, a população invade o Congresso para impedir esse projeto do cidadão do PSL, que quer impedir deputado de ser processado por improbidade. Você vai deixar? Tem que ganhar no voto. Você não pode deixar o parlamento influenciar nessa votação. Eu participei do momento mais rico do parlamento, da Constituinte. As galerias lotavam. Quando as galerias lotavam e se comportavam, beleza. Agora, vai falar aqui a favor do que está pensando a galeria, beleza. Aplauso. Vai falar o outro, vaia para não deixar falar, doutor Ulisses mandava esvaziar as galerias. Mandava esvaziar as galerias. O parlamento tem que funcionar com liberdade. Não pode o parlamento funcionar acuado. Vocês já pensaram, se o Estado democrático não tiver direito de defesa, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Isso tem que organizar. Tem que organizar. Não pode deixar invadir o parlamento. Vê se invadem lá Brasília. Votação da reforma da Previdência. Vê se tinha gente lá. Não tinha. E o plenário estava lotado. Aquela é a manifestação democrática. A participação dos 512 deputados federais lá na votação da reforma da Previdência. E só uma informação, professor Antero, a oposição vai pedir a recontagem dos votos dessa sessão. O deputado Lúdio Cabral disse que vai pedir de posse das imagens, já pediu, já está com a posse das imagens e promete recorrer à justiça contra a votação. A oposição aponta que havia em plenário no momento 19 deputados e, portanto, com 12 favoráveis, quando necessário seria de 13. E foram 12, né? Necessários seriam 13. Não, foram 12 não. O Lúdio alega que foram 12. O Lúdio alega que foram 12. Vamos então falar de Grampolândia Pantaneira, o seu destaque, Antero? Vamos. Ontem, hoje é sexta-feira, então foi anteontem, né? O depoimento do Cabo Gerson, né? Foi da quarta. Foi na quarta. Na quarta-feira, durante o depoimento do Cabo Gerson, nós vimos um promotor de justiça que é brilhante, sou até admirador dele, doutor Vinícius Gaíba, ele inteiramente irritado com os depoimentos. É a primeira vez que eu percebo o Ministério Público nesse desconforto. Sempre o Ministério Público estimula as pessoas que participaram do crime a confessarem os crimes, a dizer como é que os crimes aconteceram. Porque a prova testemunhal, ela é uma prova importante. Você, o militar que recebeu essa ordem de Pedro Táxi e de Paulo Táxi, ou ele gravou ilegalmente o Pedro Táxi, o que não aconteceu, porque senão já teria aparecido a gravação, ou ele teria recebido essa ordem verbal. É evidente que ele não recebeu essa ordem por escrito. É inaceitável, inadmissível imaginar que ele ia dar a ordem por escrito. Mas a fúria do promotor Vinícius Gaíba não era quando os militares falavam de Paulo Táxi, de Pedro Táxi ou de alguém do governo.
foi quando começaram a ser revelados o que eles, militares, entendem que era a participação do GAECO em grampos ilegais. Por exemplo, o Coronel Lesco e o Cabo Gesso, o Coronel Lesco faz uma afirmação muito forte. Nós não estaríamos aqui, quer dizer, na condição de réu, se o Paulo Prado não tivesse emprestado a placa Wilton, sei lá como é o nome, Witron, sei lá como é o nome da placa, se o ex-procurador-geral não tivesse emprestado a placa para que pudesse ser feitos os grampos ilegais. Isso é tão grave que o atual Procurador-Geral de Justiça, doutor José Antônio, já falou que vai mandar investigar essa situação. Mas lá no momento, o doutor Vinícius Gaíva ficou enfurecido. Aí ele cita as questões da utilização de verbas secretas. Uma delas, nós já demos até aqui a explicação do Marco Reginoldi, que é a compra do cão. Isso mostra duas coisas. Primeiro, que tem que averiguar a finalidade de como a verba foi aplicada, mas mostra que o cabo não mentiu. Ao mesmo tempo em que a explicação comprova que o cachorro está treinado pelo BOPE para farejar droga, essa é a explicação no dia seguinte do Ministério Público, na quinta-feira, a explicação de ontem, no mesmo instante em que isso fica razoavelmente demonstrado, fica demonstrado também que o cabo não mentiu. Ou seja, o cachorro foi comprado mesmo. E se o cabo não mentiu com relação ao cachorro, com relação ao conserto da moto particular, é mentira ou não é mentira? Com relação ao depoimento de que falsificou a assinatura de um outro cabo, do cabo Torvezan, para perseguir, para continuar a investigação contra determinadas pessoas. Isso tem que ser investigado. Não pode falar assim, não. E isso tem que ser investigado com a oportunidade que o desembargador Orlando Perry ofereceu ao Ministério Público. Qual que é essa oportunidade? De permitir que a OAB esteja como assistente. Não é desacreditando do Ministério Público. Eu acredito na instituição do Ministério Público, mas acho que o Ministério Público hoje, professor Lorenberg, Nayara e telespectador, precisa desse aval da OAB. A OAB precisa acompanhar essa investigação, porque senão a instituição vai para o ralo. E aí, diante de todos esses fatos, existiram outros fatos relevantes lá, atribuídos a promotores, como, por exemplo, ao promotor Marco Aurélio. O promotor Marco Aurélio é citado várias vezes pelos depoentes. Qual que é o interesse dos depoentes de mentirem sobre isso? E eles falam, inclusive, de grampos ilegais feitos em 2010, quando aí não era sob a ordem de Pedro Taques e nem de Paulo Taques, comandados pelo GAECO. Eles falam de grampos ilegais feitos contra Janaína Riva por mais de 1 ano e meio. Você imagina o que é um cidadão ter o seu telefone violado durante 1 ano e meio pelo GAECO? É essa a acusação dos promotores, dos militares. E isso é gravíssimo. Aí o cabo Gerson lamenta que tenha jogado no rio as placas e os equipamentos. E que, portanto, ele não tem mais a gravação para oferecer. Ele relata que foram mais de 120 nomes gravados. Há relatos de que foram muito mais. Há uma investigação em curso pelo Tribunal de Justiça que pode provar que foram muito mais. Porque como é que funciona essa questão do guardião? Tem o guardião do GAECO. Como que o Ministério Público anteriormente se defendeu? Essas gravações não vieram para o guardião do GAECO. Lógico. Elas vieram para um outro guardião instalado ali perto da Câmara Municipal de Cuiabá. Mas se você checar isso nas telefônicas, as telefônicas indicam.
quantas gravações ali foram para o guardião oficial do GAECO e quantas gravações foram para este outro guardião. O Tribunal de Justiça já pediu isso. Eu não sei se o Tribunal de Justiça já tem esse detalhamento. Pediu isso, inclusive, para investigar os juízes, para saber. Porque se esses grampos vieram aqui para o GAECO, e aqui eles procuraram evitar fazer pastelão, tanto é que foi cedida uma placa, segundo o relato dos militares, para que fizesse uma outra central de grampo. Uma outra central de grampos. Inteiramente ilegal. Então eles infiltravam os números aqui, mas sabiam que esses números só vinham para cá. Quer dizer, não iam para o guardião, só iam para a central telefônica ilegal. Eu tenho uma intuição. Pedro Taques ainda pode ter essas provas. Por que isso? Porque ele disse no depoimento, o Cabo Gerson, que eles gravavam e entregavam em pendrive para o Pedro Taques ouvir. E para o Paulo Taques também. O Cabo Gerson diz que destruiu as placas, etc. e tal. Pedro Taques destruiu os pendrives, já deve ter dado um sumiço bom nele, mas, na verdade, isso tudo ainda precisa ser investigado. E eu só vou voltar à frase do promotor Vinícius Gaíva. Irritado com o depoimento do Cabo Gerson, ele falou, daqui a pouco vão querer colocar o Ministério Público no banco dos réus. E aí eu concluo, dizendo o seguinte, vão colocar o Ministério Público no banco dos réus se e somente se o Ministério Público não tomar providências de realizar essas investigações com a presença da OAB, como determinou o Tribunal de Justiça, com o acompanhamento da sociedade, e não é por desconfiança do Ministério Público. É para preservar o Ministério Público. Neste instante, não é a OAB que precisa acompanhar essa investigação. É o Ministério Público que precisa que a OAB acompanhe. Porque, indiscutivelmente, isso feriu a imagem do Ministério Público. A ponto de um promotor dizer, só faltam querer colocar o Ministério Público no banco dos réus. E se o Ministério Público não denunciar os seus, vão colocar o Ministério Público no banco dos réus. Vai ter uma reação. Vai ter uma reação. Existe no direito uma figura chamada ação privada subsidiária da pública. O Ministério Público tem a competência pública e a exclusividade de fazer a ação penal. Mas se o Ministério Público se omitir nessas denúncias, uma ação privada subsidiária da pública pode acontecer por parte de algum advogado aí da OAB, e isso vai ser apreciado pelo desembargador Orlando Pereira. E Antero e professor, só para a gente complementar esse destaque do Antero, a Assembleia Legislativa estuda a abertura de uma CPI para investigar os grampos ilegais no estado de Mato Grosso e tudo que foi dito nesses reinterrogatórios. Além da discussão polêmica em torno do projeto de lei complementar 53, recai também sobre a Assembleia Legislativa outro assunto delicado. Seria a pressão para instaurar a CPI da Grampolândia para investigar a atuação do Ministério Público. Alguns parlamentares defendem a instauração quase que imediata após os reinterrogatórios dos militares envolvidos nas escutas clandestinas. Um crime gravíssimo, um crime de atentado às liberdades individuais jamais visto com tamanha grandeza em nenhum país do mundo, em nenhum. Eu até citei aqui o exemplo do Watergate, que foi de 1974, do presidente Nixon, contra 3 pessoas que foram grampeadas. Agora imagina que nós tivemos mais de 1000 pessoas. Agora estão aí surgindo as delações e aparecem nomes que nós nem imaginávamos que foram grampeados. Aí, às vezes, a sociedade não compreende e fala, mas quem tem medo de grampo é quem deve. Não se trata disso. Se trata de
um atentado contra as liberdades individuais que estão garantidos no alicerce da Constituição Federal de 1988 e nas constituições de quaisquer que sejam os estados amplamente democráticos. Então, nós permitirmos que rompa com isso é dizer que nós estamos rompendo com a democracia. O Ministério Público deveria ter ido a fundo já no passado, não foi, e eu sempre disse que poderia ter caroço nesse angu, e agora, à medida que vão ocorrendo as delações, nós vamos vendo que houve sim uma rede de proteção por parte do Ministério Público que deixou de cumprir o seu papel de investigar. Se tivesse ocorrido com qualquer outro da sociedade, ou talvez com outro governador que não tivesse o perfil do Pedro Táxi, que veio do Ministério Público, talvez esse protecionismo não tivesse acontecido, tivesse perdido o mandato, tivesse sido preso, e aí nós vimos o Ministério Público atuar como advogado de defesa. Não é o papel do Ministério Público. Já foi convidado ou convocado aqui na casa? Sim, ele já foi convidado e ele já concordou, já aceitou o convite, vai vir aqui na próxima terça no Colégio de Líderes e vai colocar toda a posição dele, a posição do Ministério Público como um todo e as providências, inclusive mostrar para os deputados as providências que ele tomou lá. Só tem uma fragilidade assim, é o passado recente da Assembleia, né? De instalar CPI contra o Ministério Público e não ter coragem de ir a fundo. E foi a mais longa da história, né? Não, foi a mais longa, das mais foi a CPI longas. da chantagem. Eles ficaram prorrogando a chantagem na esperança de que os membros do Ministério Público também não apresentassem denúncias contra os ilustres senhores deputados. Então, essa chantagem não dá, é um jogo de perde-perde. Eu não sou contra a CPI, não. Mas eu acho que se for para fazer a CPI, tem que fazer e ir até o final. Ponto 1. E ponto 2. Essa CPI tem que ter muito equilíbrio, porque não pode ser uma CPI contra a instituição. Tem que ser uma CPI que possa fortalecer a instituição e punir as pessoas culpadas dentro da instituição. E não punir a instituição. A Polícia Militar teve militares envolvidos? Teve. Mas a Polícia Militar tem que ser preservada. O Ministério Público tem promotores envolvidos? Tem denúncia que tem. Precisa ser investigado. Se tiver culpa, exclui essas pessoas do Ministério Público. Mas preserva a instituição do Ministério Público. É isso. Professor, muito obrigada, bom dia. Antero, muito obrigada, bom dia. Bom dia e até segunda. Até segunda. Bom dia para você. Você fica agora com o Jornal da Manhã.